vamos continuar estudando um pouco sobre essa série preciosa de mensagens que é Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito, querido, é uma série de mensagens baseada no livro que segue o mesmo nome, Uma Vida com Propósitos. E na capa desse livro, se você já teve a oportunidade de vê-la, ele traz uma pergunta: por que estou na terra? Por que eu estou na terra? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: por que você está na terra? Por que estou na terra? E ao longo desse livro, são trabalhados alguns temas, alguns motivos pelos quais, querido, você está na terra. E o autor desse livro, o pastor Rick Warren, ele vai dizer que existem 5 propósitos, 5 razões pelas quais você existe. Nós já estudamos 2 delas. Primeira semana a pastora Patrícia trouxe a palavra dizendo que nós existimos para o louvor, para adorar ao Senhor. Na segunda semana passada, pastor Devanir aqui no Miriam Maria, pastor Haroldo ali no nosso templo sede, compartilharam a palavra dizendo que nós fomos criados para fazer parte da família do Senhor, para pertencer a uma família. Pessoas, elas tentam de todas as formas pertencer a algo. Isso acontece porque você foi criado para fazer parte da maior família da terra e dos céus, que é a família do nosso Deus, uma família para pertencer. E hoje, terceiro propósito que nós vamos estudar, ele fala que o povo foi criado, cada um de nós fomos criados para sermos como Jesus. Diga assim, eu existo para ser igual a Jesus. Esse é um dos propósitos, essa é uma das razões pelas quais você existe. A palavra diz que no Gênesis, enquanto está narrando ali a criação, nós vemos Deus criando, organizando os céus, a terra, os mares, organizando o sol e as estrelas, a lua, cada uma das coisas. Coisas que talvez, se você olhar hoje, são coisas grandiosas, coisas poderosas. A narrativa da criação, ela continua dizendo assim, que Ele criou os animais, criou os seres que voam, que vivem nas águas, as plantas. Mas de repente algo acontece na criação. Diz que entre todas essas coisas que foram criadas, há algo ali que é diferente. É dado uma ênfase diferente porque a palavra diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ei, você não é um acidente. Nosso amado aqui lá do Colégio Adventista falou sobre o criacionismo. O que é o criacionismo? É uma das respostas à existência de tudo o que há. E essa é a resposta dada pela palavra, segundo a qual as coisas foram criadas. Elas não são fruto de evolução, advento de um Big Bang, de uma grande explosão que aconteceu e as coisas, as substâncias se organizaram, que seria a teoria evolucionista. Não, nós cremos que fomos criados, mas em meio a toda essa criação sobrenatural, algo se destaca, e esse algo sou eu e é você. Eu fico imaginando Deus, através do mover do seu Espírito Santo, dizendo: faça-se, e o Espírito que pairava sobre a face das águas, Ele faz com que aquilo que foi ordenado, aquilo que a palavra pronunciou, acontecesse. Mas há algo diferente quando Ele vai criar o homem. Ele prepara o homem, do pó da terra o criou. Ei, querido, você foi criado para ser como Jesus, porque você é obra-prima dEle, amado por Ele desde a origem de toda a existência.
antes de qualquer coisa existir, o Senhor Deus já te amava. Você é a imagem e semelhança de Deus. Alguém vai dizer: puxa, eu gostaria tanto de ver Deus. Gostaria de ver Deus. E aí Deus talvez olha para você que tem esse desejo no seu coração e fala assim: olhe ao seu redor. Ao seu redor há vidas preciosas que eu desenhei, que eu criei, a minha imagem e semelhança. Talvez hoje vivendo como se não fossem a imagem e semelhança de Deus, porque o pecado vem para roubar, matar, destruir. Essas são as obras do inimigo. Mas mesmo que ele tente, você continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Ele não consegue destruir isso, querido. Por isso que quando ele olha para a sua vida, ele olha para a minha vida, ele se revolta. Porque sabe o que ele vê? Ele vê Deus. E ele vai tentar de todas as formas destruir isso. Talvez se nós fôssemos alcançar uma graduação entre o que é ser imagem e semelhança de Deus, nós poderíamos chegar a um nível máximo de imagem e semelhança de Deus, que seria Jesus. Jesus é a maior representação daquilo que é ser imagem e semelhança de Deus. Se você quer ter um exemplo do que é aquele que foi totalmente imagem e semelhança de Deus, olhe para Jesus. E ele continua dizendo: aquele que crer em mim poderá fazer as obras que eu faço, e obras ainda maiores fará. Isso existe, querido, porque assim como ele, nós também somos imagem e semelhança. E o Senhor tem um sonho, Ele tem um projeto para a sua vida, que cada vez mais você pareça com Ele. Cada vez mais no seu lugar de trabalho, talvez na sua família, as pessoas olhem para você e digam assim: você parece com Jesus. Talvez podemos dizer aqui que ninguém viu Jesus pessoalmente, mas o que vai acontecer a partir do momento em que nós capturarmos a nossa identidade no Senhor é que aqueles que estão ao nosso redor vão pensar assim: eu nunca vi Jesus pessoalmente, mas eu entendo que se eu pudesse ver a Jesus, Ele seria muito parecido, talvez com o meu pai, grande homem de Deus, com a vida de cada um de vocês, querido. As pessoas do mundo, elas serão impactadas, cada um de nós somos impactados, quando conseguimos ver na vida uns dos outros a presença de Jesus. E o problema é que às vezes nós nos perdemos, os nossos alvos deixam de ser: eu quero viver como Jesus viveu, e a nossa vida começa a ser: eu quero ficar rico, milionário, quero ter muito dinheiro. Mas você vai ver ao longo desse estudo, dessa palavra dessa noite, que ser rico não significa que você é igual a Jesus, que ser pobre também não significa que você é igual a Jesus. Ser igual a Jesus não depende da sua condição financeira, não depende daquilo que você almeja, bens materiais. Isso não significa que você é como Jesus. Jesus, Ele não quer que você seja como Ele para poder dizer assim: eu sou Deus. Eu sou como Jesus. Porque essa era a proposta da serpente, lembra? No dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não morrerá, mas você será como Deus. Tem pessoas que vivem como se fossem deuses e trazem para si todo o controle da sua vida. Nunca permitem que Deus faça nada, por medo de não ver o mar se abrir. Eles
eles continuam sendo deuses, trazem para si todas as coisas. Afinal de contas, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? E existe um Deus todo-poderoso de braços abertos falando assim: venha a mim, porque eu cuido de você. Lança sobre mim o fardo, toma o meu jugo, que ele é leve. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, lancem as suas cargas sobre a minha vida. Deixa de tentar ser Deus. Pare de tentar resolver todos os seus problemas com o seu braço, com a sua força, e permita que eu te ajude. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós, querido. Deixa o Senhor te ajudar. Para de tentar resolver o problema por você mesmo, pela sua mente, pelo seu dinheiro, e começa a colocar nas mãos do Senhor. Sabe, esquecer ou não saber que você foi criado para cada vez mais ser parecido com Jesus, faz com que a gente perca a nossa noção de ser. Alguém vai dizer assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Ei, não deixa a vida te levar. Viva uma vida santa aos lados do Senhor. Não deixe a vida te levar, porque se você deixar a vida te levar, ela vai te levar para bem longe do Senhor, porque é isso que o mundo quer. Pelo contrário, talvez alguém dizer assim: eu vivo para Jesus, isso é loucura. Alguém muito amado para mim alguns dias atrás disse assim: puxa, parece que não vale a pena seguir a Jesus. Eu falei: por quê, filho? Porque a gente abre mão de tantas coisas que o mundo oferece. Eu olhei para ele e falei assim: mas o que o mundo oferece? O mundo oferece bebida. Eu gostava de beber antes de ter um encontro com Jesus. Falei: mas você trocaria tudo que Jesus tem para a sua vida por um copo de cerveja? Vale a pena? Você trocaria a sua família, trocaria tudo que você tem por isso? Não, eu não trocaria. Mas o que eu quero dizer é que às vezes parece que não vale a pena. E isso acontece, queridos, porque às vezes a gente perde o nosso senso de propósito, e nós começamos a olhar apenas para nós mesmos, só para o nosso umbigo. Eu estaria melhor bebendo, eu estaria melhor ganhando dinheiro por fora. Mas já que eu escolhi seguir a Jesus, eu não posso fazer essas coisas. O Senhor tem muito mais para a vida da igreja do que essas coisas que o mundo oferece. Vale a pena seguir a Jesus, filho. Ao longo desse fim de semana, ontem e hoje, nós tivemos mais de 25 vidas que se renderam aos pés do Senhor. Talvez algumas delas estão aqui hoje. Pergunta para eles se vale a pena seguir a Jesus. É claro que vale, filho. E como eu posso seguir a Jesus? Como eu posso então desenvolver um caráter, uma vida santa? Ao longo dessa palavra nós vamos estudar, vamos entender como desenvolver. Mas a gente pode ver exemplos como o Sermão da Montanha. Você já leu Mateus 5, 6 e 7? E Jesus vai continuar dizendo: bem-aventurados, felizes. Você é feliz, querido? Leia os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. São exemplos de o que uma vida que está crescendo, uma vida que é parecida com Jesus, apresenta.
Eu quero ser igual a Jesus. Então leia Gálatas 5, 22 e 23, que vai continuar dizendo para você assim: o fruto do Espírito é amor, paz. Meu Deus, queridos. O que é parecer com Jesus? Vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Já está aí? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é... Não a lei, querido. Sabe por quê? Porque isso está na origem, está na base, está na estrutura de qualquer condição. Isso vai estar lá na raiz. Não existe lei contra amor. Você está proibido de amar. Você está proibido de ficar alegre, ser feliz, ser alegre. Você não pode ser alegre. Você está proibido de ser uma pessoa fiel, de ser bondoso. Só em regimes totalitários em que isso é cerceado. Talvez ali vai existir alguma lei, mas aqui não há. Então, se você quer ser parecido com Jesus, traga os frutos do Espírito para o seu coração, traga para a sua vida. Mas as coisas continuam sendo difíceis para mim. Por que isso só acontece comigo? Parece que para os outros as coisas são mais fáceis. A resposta é muito simples: porque a vida precisa ser difícil. A vida precisa ser difícil. Porque através das lutas e provações que nós passamos nessa vida, você vai sendo tratado, trabalhado. E aquilo que parecia tão difícil ser vencido ontem, hoje já não é mais. Você venceu. Você já deu um passo a mais na direção do Senhor. Jesus continua dizendo: não rogo que os tires do mundo. Ei, você está no mundo. Mas ele fala assim: mas que os livres do maligno. Que o maligno tenta enganar, tenta tomar você. E ele diz também: no mundo tereis aflições. Ei, seguir a Jesus não é a garantia de que está tudo fácil. Magicamente as coisas vão acontecer. Você vai ter que lutar muito, vai ter que suar sua camisa. Mas ele termina o verso dizendo assim: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, querido? Quem venceu o mundo? Que os outros ouviram, agora eu vou perguntar de novo: quem venceu o mundo? Jesus venceu o mundo. Então, querido, você está passando por luta, está difícil, confia nele, porque ele venceu o mundo, e ele está de braços abertos para você. Não existem atalhos para ser igual a Jesus. Não existe vida cristã fácil. Deus não é um gênio da lâmpada que existe para nos servir. Às vezes nós invertemos as circunstâncias, e a partir de agora é Deus quem existe para servir. Deus vai cumprir todos os meus desejos, vai realizar todos os meus desejos. Sabe, Deus é Pai, e como um pai, Ele gosta de dar presentes para os seus filhos. Mas às vezes, Deus, Ele tem um coração tão grande, que nós invertemos as coisas. Deus é Deus, nós servimos a Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele concede coisas, Ele nos dá aquilo que a gente pede.
Mas de fato o Senhor já nos deu o que é mais precioso, que é a salvação. Talvez você vai viver uma vida de lutas aqui na terra, mas você já está garantido na sua glória. Vai chegar o dia, querido, em que você vai entrar lá na glória do Senhor. E aí não existe mais a pobreza, a luta, a falta de saúde. Todas as lutas que você enfrentou aqui nessa terra já passaram. Novo começo. Mas além disso que já está reservado para você, para todos nós, o Senhor é misericordioso e Ele ainda nos presenteia. Ele derrama graça. Ele faz coisas que são impossíveis de acontecer. Mas talvez você tenha esquecido de que isso é presente, é graça. E às vezes nós só queremos as mãos. Acabamos de cantar aqui. Muitos querem suas mãos, só querem as mãos de Deus fazendo as coisas. Não, se Deus não me der o que eu não quero Deus. Longe de Deus. Deus é muito mais do que isso, querido. Deus não é gênio da lâmpada. Nós servimos a Deus. Nós temos que entender que a vida não gira em torno de nós. Nós é que existimos para os propósitos de Deus. E não é Deus quem existe para ficar saciando os desejos que nós temos. O nosso tempo aqui na terra, Ele está nos preparando para a eternidade com Deus. Agora, dependendo da forma como nós vivemos aqui, nós já podemos experimentar um pouco da glória lá do céu, aqui na terra. Quando nós começamos a ver a vida de Jesus nos outros, você já vê um pouco do céu aqui na terra, querido. Ontem nós tivemos um período muito abençoado com o pessoal das células do setor branco. E para que isso tudo aconteça, vidas têm que se doar, querido. Vidas têm que se entregar. Vão ganhar algum dinheiro com isso? Cadê a Anice? Creio que dinheiro não ganha, não. Mas existem coisas que valem mais do que o dinheiro. A Mastercard, talvez aproveitando isso, falou: existem coisas que o dinheiro não compra. É verdade. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que trabalhou para que fosse possível, tanto ontem com o setor branco, quanto hoje com os outros setores. Que o Senhor derrame da graça dele sobre a vida de cada um de vocês, querido, que se dedicou para que isso fosse possível. Mas então, como ser igual a Jesus? Eu entendi que eu não posso ficar vivendo a minha vida para mim mesmo, só para mim, egoísta, olhando apenas para o meu umbigo. Eu quero ser como Jesus era, mas como eu faço isso? Já que isso é um propósito de Deus para a minha vida, como ser igual a Jesus? E aí eu peço que você abra a palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vamos ler a partir do verso 17. Se coloque em pé, querido. Vamos ler esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Vamos lá? Ora, o Senhor é Espírito. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia, querido. Repita assim: estamos sendo transformados
pelo Espírito de Deus. Pode sentar. Primeiro ponto, querido: como ser igual a Jesus? Se esse é o meu propósito de vida, se é assim que eu tenho que lutar para ser, não olhar para mim, não olhar apenas para o eu, mas ser igual a Jesus. Como fazer isso? Como viver uma vida santa? É impossível você viver assim. Para nós é impossível. Nós não conseguimos viver como Jesus é. Isso é impossível. Mas existe um meio que realiza o que é impossível. E aquele que realiza o que é impossível é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Fala ali: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Lembra? Imagem de Deus. Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É o próprio Deus quem está trabalhando, querido, está transformando a sua vida. Às vezes nós não queremos, durante esse processo de transformação, nós queremos voltar atrás, mas o Espírito não desiste de nós. Ele continua falando assim: ei, é possível viver em santidade, é possível viver diferente. É o próprio Espírito Santo. Mas eu não tenho nada de Jesus em mim, então falta o Espírito Santo em você. Clama por Ele. Nós falamos assim: deixa queimar, deixa queimar. E o que é queimar? O que é isso, querido? Quando a gente pensa no Espírito Santo, nós começamos a pensar assim: Espírito Santo são aquelas manifestações que nós temos de vez em quando na igreja, no face a face, em alguns lugares. Isso é o Espírito Santo. Isso apenas são manifestações do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito maior do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa, querido, que está ao seu lado 24 horas por dia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Espírito Santo está do seu lado agora. Ele está, querido. E qual que é a razão? Ele está aqui só para ficar assistindo o que eu estou fazendo? Não! O Espírito Santo, ele fala com você. Mas como assim? O Espírito Santo fala? Ele fala. Ele fala no seu coração. Nós demonstramos que temos o Espírito Santo através das nossas ações, das nossas atitudes. Sabe aquela conversa mal intencionada com o colega, com a colega de trabalho, ele que é casado, que é solteiro, mas aquela conversa cheia de segundas, terceiras intenções. Sabe aquela chance de ganhar dinheiro fácil, talvez fazendo alguma coisa ilícita, mexer com drogas, mexer com contravenção, mexer com alguma coisa. Sabe aquele sofá que te abraça e aquela TV com aquela programação que chama a sua atenção, enquanto a sua filhinha chega assim: pai, vem jogar bola comigo, vem brincar comigo, pai. Sabe aquela informação tão importante no WhatsApp, no celular, que te impede de estar do lado da sua esposa, fazendo alguma coisa por ela, ou pelo menos dando atenção ao que ela está dizendo para você, ou o que o seu marido está dizendo para você, esposa. Cada uma dessas coisas vem roubar. Mas a verdade é que enquanto essas coisas estão acontecendo, saiba, o Espírito Santo, ele está dentro de você, pulsando e falando assim: isso não é o melhor, você não é assim, existe coisa melhor do que você ficar aí, com essas mensagens de segundas intenções. Existem coisas melhores do que ganhar dinheiro fácil. Existem coisas mais importantes do que assistir o seu programa de TV favorito. Existem coisas mais urgentes do que responder a sua mensagem no WhatsApp agora. Mas aí existe uma luta aqui dentro, querido. O Espírito Santo, ele continua tocando na sua vida. A palavra fala que ele nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. Ele continua trabalhando em nossas vidas. Se você quer ser igual a Jesus, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que Ele está falando para você, talvez agora. Feche seus olhos. Vamos orar agora e pedir: Pai, fala comigo, fala, Pai, aí onde você está. Que o Teu Espírito Santo fale comigo, o que está fora do lugar, o que está fora de ordem, o que precisa ser arrumado. Papai, eu quero crescer na fé, quero crescer espiritualmente. O que tem roubado de mim o crescimento? Revela para mim, Pai. Mostra para mim do jeito que só o Senhor sabe, que eu vou entender. Começa a tratar desde já, Espírito Santo, toca mesmo no coração de cada um. Porque eu creio que o Teu Espírito não veio para nos acusar, porque quem faz isso é o inimigo, mas ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que haja mudança, para que se cumpra o texto que acabamos de ler. Estamos sendo transformados. Transforma a Tua igreja, Pai. Fala o coração do Teu povo nesse instante, Deus. Revela aquilo que tem nos afastado de ser próximos do Senhor, de ser como o Senhor é. Pode abrir seus olhos, querido. Porque se o Espírito Santo tem realizado essa obra, Ele tem tocado no seu coração, Ele tem falado com você, a verdade é que nós podemos ajudar o Espírito. Então, toda a responsabilidade das coisas que eu tenho que fazer, daquilo que eu tenho que transformar na minha vida, estão na mão do Espírito Santo. Oh, aleluia! Muda a minha vida, Deus. Querido, Josué, livro de Josué, capítulo 3, vamos ler 3 versos, 14, 15 e 16. Eu creio que a presença do Senhor estava ali, junto com os israelitas no deserto. A arca da aliança era um símbolo da presença do Senhor. Mas vejam o que acontece em Josué 3, a partir do verso 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Veja, eles foram adiante, mas o Rio Jordão é o Rio Jordão, ele está ali ainda. Mas eu fico imaginando os sacerdotes com as suas varas, os 4 sacerdotes carregando a arca, e eles estão indo na direção do Rio Jordão. E o Rio Jordão é um rio de correnteza bem forte. Talvez alguém olhando falando assim: vai arrastar os sacerdotes com arca e tudo. Mas eles estão indo na direção do rio. E olha o verso 15: o Rio Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Tem mais, ele está mais cheio do que o normal. Mas olha o que diz a continuação: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, foi necessário tocar a água. Olha o que aconteceu: a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam do mar salgado, desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Nós conhecemos o mar vermelho se abrindo,
mas muitos não conhecem o rio Jordão se abrindo. Imagina, querido, você contemplar um paredão de água, a mão do Senhor segurando a água da correnteza, mas eles só puderam contemplar isso porque eles entraram com a água correndo, mais cheio do que o normal. Mas Josué, será que a gente tem que ir mesmo? Vamos parar aqui na margem, vamos esperar Deus parar a água, estende o cajado aí igual Moisés fez. Diga ao povo que marche em frente. Foi necessário encostar, tocaram, não foi assim, nem encostaram. O texto diz: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, elas pararam de correr. Tem pessoas que falam assim: eu quero ser igual a Jesus. E eu aprendi no primeiro ponto que isso é obra do Espírito Santo. Ele vai tocar no meu coração e eu vou parar de pecar. Eu vou viver uma vida santa. Mas a verdade, filho, é que nós somos cooperadores do Espírito Santo na transformação da nossa vida. É como se alguém tivesse chegado para você e falado assim: eu vou construir uma casa para você, mas eu quero que você me ajude, porque não tem um servente, não tem um ajudante aqui, e você vai ser o ajudante que vai me ajudar a carregar a massa, o concreto, os tijolos, para reconstruir a sua casa, ou construí-la do zero. Nós somos os ajudantes do Espírito Santo na reconstrução ou na construção da nossa vida. Nós cooperamos com Ele. E alguém vai dizer assim: eu estou esperando as coisas acontecerem. Mas é necessário às vezes, filho, que você dê o passo enquanto a água ainda está correndo. Eu só vou começar a seguir a Jesus quando eu tiver dinheiro, e eu sigo a Jesus. Não, eu só vou seguir a Jesus quando eu parar de fumar. Enquanto eu não parar de fumar, eu não vou seguir a Jesus. É uma vergonha, né? Seguir a Jesus e fumar. Eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Quando eu conseguir, eu sigo a Jesus. E Jesus fala para você nessa noite assim: dê o passo com as águas correndo ainda, porque na hora que o seu pé tocar o rio Jordão, ele vai parar. Ele vai parar. Eu não consigo. Ele consegue através de você, filho. Não se esconda através de desculpa. Não é o medo, não é a fraqueza. Eu acho tão lindo aquele texto que Paulo fala assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Enquanto eu sou forte, eu penso que eu consigo, que eu vou vencer sozinho. Mas quando eu me rendo, nós cantamos uma música que fala: eu me rendo. Quando você se rende e fala assim: não vou conseguir sozinho, e você começa a confiar em Deus e fala: Deus, vou lutar, eu sei que o Senhor está comigo. Aí, filho, as coisas começam a acontecer. Mas precisa ter fé, precisa dar passos. Não dá para andar só quando você não tem o medo. Tem pessoas que são congeladas pelo medo. O medo as impede de fazer coisas tão preciosas, e ficam remoendo: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, mas o medo não deixou. Não deixa o medo te impedir de seguir ao Senhor, filho. O que os outros vão pensar? Eu aprontei tanto, já fiz tantas coisas erradas, agora eu vou querer pagar de santo, de pessoa certinha?
Faça isso, dê o passo. Tem uma outra verdade muito linda dentro dessa mensagem de Josué e os sacerdotes, porque eles estavam carregando o quê? O que eles carregavam? Eles carregavam a arca da aliança. A arca da aliança era um símbolo da presença de Deus. Então, quando o povo ia para algum lugar e ele estava de posse da arca da aliança, os inimigos eles tremiam de medo, falavam: o Deus dos hebreus está no meio deles. Não era a arca que era o Deus, mas ela era um símbolo da presença de Deus. Hoje você tem uma arca da aliança dentro de você. O Espírito Santo ele está dentro de você, filho. Então talvez hoje você não está na beirada, lá na margem do Rio Jordão, para dar um passo, mas você tem a própria arca, a vida, o Espírito Santo dentro de você. E ele fala para você assim: dá o passo, porque eu estou com você. Dá o passo, vale a pena dar o passo. Vá em frente. A Bíblia ela traz algumas ilustrações, algumas metáforas. Ela vai falar sobre a nossa vida, nosso crescimento espiritual como uma semente. Lembra da semente? A parábola do semeador lançou a semente num terreno pedregoso, à beira da estrada, no meio dos espinhos e em terra boa. Semente, querido, a semente ela depende de cuidado, tem que ser regada, tem que ser cultivada, tem que ser tratada, e aí ela cresce e produz. O texto lá da parábola do semeador fala: e produziu 30, 60, 100 por um. Mas exige cuidado. Quem tem terra e cultiva a terra, joga a semente lá e abandona para você ver se vai virar alguma coisa. Tem que estar em cima, tem que cuidar, tirar o mato, antes de plantar, tirar as pedras, preparar o terreno para receber a semente. Assim também é a sua vida, filho. Você tem que se dedicar, se esforçar sim, para conseguir viver o melhor de Deus. Não dá para deixar as coisas, tem que ter dedicação. Outra metáfora, outra ilustração, ele fala sobre, Jesus fala, né? Aquele que quiser me seguir é como alguém que planeja construir uma torre. Ele se senta antes, planeja como vai ser, quantos andares vai ter, quantos metros de altura vai ter essa torre, porque a nossa vida é uma construção. Você está sendo construído hoje. Isso exige trabalho, exige dedicação. Não dá para construir do dia para a noite e as coisas já serem perfeitas. Dá trabalho ser igual a Jesus, mas vale a pena ser igual a Jesus. E fala também sobre as crianças. Lembra? Dá o leitinho, porque eram crianças na fé. Criança, querido, eu sou pai. Creio aqui que quem é pai sabe. Quem não é pai, talvez já viu o irmão e já sabe o trabalho que deu. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Vale a pena. Você vê a criança crescendo, se desenvolvendo. Não queira, querido: eu ouvi sobre uma vida com propósito, e um dos propósitos da nossa vida é ser igual a Jesus. Agora eu sou igual a Jesus, pronto. Não é assim. Exige dedicação, exige esforço, exige trabalho. Sabe, o esforço, o seu trabalho em viver uma vida de santidade, isso não vai te dar a salvação. Ninguém aqui é salvo porque trabalha bastante, porque é santo, porque fala, porque cuida bem da sua família. Você não é salvo porque você é bom. Você é salvo porque Jesus morreu no seu lugar um dia.
e o sangue de Jesus limpou a sua vida. Todos os pecados foram lançados fora. E como algum tempo atrás nós falamos, Ele coloca sobre você agora uma couraça de justiça, lembra? Agora as pessoas podem até apontar o dedo, lançar alguma coisa sobre você, mas você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Agora eu estou protegido com a couraça da justiça de Deus. As pessoas não podem mais me acusar, porque os meus pecados foram lavados. Mas eu posso escolher ser um bebê na fé para sempre. Nunca crescer, nunca cuidar de outros, nunca dar próximos passos. Imagina alguém que tem uma riqueza, milhões guardado no banco, mas vive todos os dias comendo pão amanhecido, seco e água. É assim, somos salvos pela fé em Jesus. E como temos vivido? A forma como nós vivemos mostra se nós somos realmente iguais a Jesus. É tempo de aproveitar aquilo que foi conquistado por nós na cruz, querido. Saca um pouco do seu banco lá da fé e aplica isso no seu dia a dia com a sua família. Seja um cooperador do Espírito Santo para mudar essa cidade, filho. É isso que faz valer a pena a nossa vida. O Joe falou agora há pouco, meu amado filho falou aqui sobre o Impacto Life. O Impacto Life hoje então ele tem um custo de R$45 individual e R$40 para famílias aí a partir de 3, 4 pessoas. 20 inscrições, filho. Como assim? Percebem como nós precisamos ouvir essa palavra? Quando chegar na semana do Impacto Life, quando as inscrições tiverem R$200, aí eu vou querer participar do Impacto Life. Não sei se vai chegar nesse valor, espero que não. Mas por que já não começar hoje? Comece agora. E vai orando já pelo período de carnaval, que essa cidade, ela vai ser lembrada, não porque tem o maior carnaval da região, mas porque aqui existe um povo que parece com o Senhor, e impacta essa cidade com amor. É isso que a gente está buscando, querido. Isso que vale a pena. Nós não nos esforçamos para ser salvos. Salvos nós já somos. Nós nos esforçamos para sermos parecidos com Jesus e levar esperança para quem precisa. Nós também precisamos, mas talvez o seu colega de trabalho não sabe que Jesus existe, Ele é tudo isso. Ouvi um testemunho de uma pessoa muito preciosa para mim, para todos nós. Ele falou: eu trabalhei durante tantos anos numa empresa, eu estava enfrentando lutas muito grandes ali. Me permita usar esse exemplo, André. E aí, eu tinha saído do face a face, eu resolvi que eu ia chegar na minha empresa mais cedo e orar por aquele lugar, para que a presença do Senhor transformasse o que estava acontecendo naquele lugar. Querido, fala para mim se isso não é ser parecido com Jesus. Glória a Deus pela sua vida, filho. E é assim que é, quando nós nos posicionamos, a água do Rio Jordão para. O Espírito Santo atuando, trabalhando, falando o nosso coração. Nós nos movimentando, nos posicionando. E aí, pastor, o que acontece? Somos parecidos com Jesus. E aí Deus vai começar a usar outras ferramentas. Deus, Ele começa a usar a sua palavra. Olha o que diz lá em Timóteo. Precioso texto, queridos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Quero ser como Jesus. Como eu faço? Olha o que diz ali:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, porque aquele que não crê na palavra, ele não é um homem de Deus. Mas se você crê, você é um homem e uma mulher de Deus, para que esse seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe, querido, a palavra te prepara, ela vai te orientando, falando assim: opa, isso aqui está errado. Eu li na palavra do Senhor que agir assim é errado. Naqueles momentos de luta em que você está pensando em fazer o que é errado, o Espírito Santo, ele lança aquela palavra no seu coração e te lembra: ei, confia em mim, não desiste, não desista. A palavra, ela é poderosa, ela tem todo o poder, querido. Mas sabe, existem coisas que nem palavra e oração vão conseguir transformar na sua vida. Existem coisas que não serão transformadas se você ler a Bíblia 24 horas por dia e ora 24 horas por dia. Existem coisas que só vão ser tratadas na sua vida quando você se deixar ser tratado por homens e mulheres de Deus. Veja o que diz lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 11, 12 e 13. E Ele, Deus, querido, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas por que Ele fez isso? Olha por quê: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, levantado, construído. Mas para que isso tudo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo, até que você seja igual a Cristo. Então existem coisas, querido, que por mais que você leia a palavra, só vai ser tratado quando você for alcançado por homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, como está dizendo aqui: evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus na sua vida, para trazer vida de Deus para você e falar para você assim: olha, isso que você está fazendo está errado. Você precisa mudar, precisa ter uma outra atitude. Nós precisamos fazer como Ele, como o próprio Jesus. Você quer ser igual a Jesus? Você quer ter aquilo que Ele teve? Então faça como Ele fez. Jesus, Ele estava no meio de pessoas e Ele cuidava de vidas. Ele deixava que pessoas fizessem coisas por eles. Então Ele estava chegando numa cidade, alguém recebia Ele: venha na minha casa. Ele não falava assim: não, o Filho do Homem dormirá no monte hoje. Ele não dorme em casas. Não, filho, é necessário. Ele se deixava ser cuidado. Não existe evangelho sozinho, solitário, individualista, longe de todos. Existem coisas que o Espírito Santo só vai trabalhar na sua vida quando você estiver no meio dos outros, no meio de vidas, sendo usado por Deus para transformar vidas. Você lembra o que nós falamos há algum tempo atrás, lá na conferência do Espírito Santo? Você pode até ser cheio do Espírito Santo no deserto, mas você só vai andar no poder do Espírito Santo
quando você estiver no meio de pessoas, em que você vai poder ser usado por Deus para levar esperança, levar um prato de comida, levar um cobertor, levar uma palavra de esperança, levar alguma coisa que vai transformar, vai agregar, vai somar a vida do outro. Deus usa vidas, usa pessoas, querido. Em nossa igreja, nós temos ainda pessoas sobrenaturais aqui, que além de serem grandes homens e mulheres de Deus, eles cuidam de vidas que não são da sua família. Às vezes nós temos uma visão assim bem egoísta, sabe? É só eu e minha família. Não, abre isso, querido. Você quer ver a sua família? Olha ao redor aqui. Nós somos a sua família. Temos que cuidar uns dos outros. É assim que é. Jesus, ele está na cruz, ele olha para Maria e fala assim, aponta para João e fala assim: eis aí o seu filho. Ele aponta para João, olha para Maria e fala: eis aí a sua mãe. Nós somos da família, todos nós somos família. Temos que cuidar uns dos outros, tratar uns aos outros. Discipuladores sobrenaturais. Nós só seremos grandes homens e mulheres de Deus parecidos com Jesus quando nós formos discipulados. E eu tenho uma novidade. A verdade é que nós somos discipuladores das ovelhas de Jesus. Então eu amo os meus filhos na fé, mas eu não estou criando discípulos de Cristiano. Estou trabalhando por Jesus e criando discípulos de Jesus. Por mais que eu goste, que eu importe com eles, eu não posso permitir que aquilo que eu tenho seja colocado para eles, para que eles sejam iguais a mim. Não, a partir de agora você vai ser igualzinho eu quero que você até ande igual eu ando. Como assim? Vidas cuidam de vidas, vidas transformam vidas, mas nunca se esqueça, querido, nós somos igreja do Senhor Jesus. Seja parecido com Jesus, não seja parecido com homens, quando eles não estão sendo parecidos com Jesus. E a última verdade que eu queria compartilhar é que todo esse processo de transformação, ele é um processo muito lento. Às vezes nós somos muito cruéis com pessoas que começaram a caminhada cristã. Nós vamos olhar alguém que se batizou ontem ou hoje, daqui uma semana, um mês, e na hora que a gente vai dar aquele abraço gostoso no final do culto, vai sentir aquele cheiro talvez de cigarro ou de bebida e vai falar assim: nossa, ainda está bebendo? Não se batizou já? Que cheiro de cigarro! Credo, pensei que tinha se convertido. Nós começamos a funcionar como acusadores do povo de Deus. O processo de maturidade, querido, ele não acaba nunca. Na verdade, ele tem um fim. Ele acaba quando nós findarmos. Enquanto você estiver respirando nessa terra, você está em um processo de santificação. E espera-se que você seja hoje melhor do que aquilo que você foi ontem. E um passo a mais, e outro passo a mais na direção do Senhor. Ou você vem a falecer, ou Jesus volta e arrebata a igreja e leva a igreja. Enquanto isso não acontecer, todos nós estamos em construção. Fala aí para quem está do seu lado assim, ó: desculpe, eu estou em construção. Pode falar mesmo, querido, porque todos nós estamos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui virou anjo, acabou, é arrebatado, já subiu para a glória. Não, todos nós estamos em processo de santificação. Você está crescendo,
eu estou crescendo, todos nós estamos crescendo. Todos nós estamos sendo preparados para cada vez mais refletir a glória de Deus. Quando as pessoas olham para você no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, elas têm que olhar para você e ver a glória de Deus refletindo no rosto e indo até elas. Quando esse processo está mais forte, as pessoas vão começar a perguntar assim: ei, o que é isso que você tem? Você é diferente. Alguém vai falar assim: você é crente? Você se posicione, querido. Eu sou mesmo, eu creio no Senhor, eu sou de Jesus. E isso mesmo que Ele tem feito na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também. Deus, Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que pequenas decisões ou até grandes decisões que a gente toma ao longo da nossa vida. Tem pessoas que ficam assim: ai, eu não sei se eu compro o carro azul ou o carro branco. Vou orar a Deus perguntando se eu devo comprar o carro azul ou o carro branco. Tem pessoas que falam assim: ai, eu não sei se eu estudo ou não estudo. Eu vou orar a Deus perguntando se eu devo estudar ou não. Sabe, querido, a verdade é que o Senhor, Ele quer o melhor para você. Mas existem coisas que não mudam o melhor. Alguém vai dizer assim: o melhor é estudar, fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, fazer tudo aquilo que você pode fazer, se tornar um PhD em alguma coisa, lecionar, ser um juiz, ser um médico. Aleluia, querido, se for isso, que Deus use poderosamente a sua vida. Mas talvez você será um grande homem de Deus, que vai servir, talvez carregando materiais de construção numa obra. E eu já tive o privilégio de ver homens de Deus, cheios do Espírito Santo, trabalhando numa obra. No face a face eu vi homens cheios do Espírito Santo varrendo. Então a questão não é o que você faz. O Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas que têm muito dinheiro. E eu sou testemunha, querido, de dizer para você que dinheiro não representa muita coisa. Talvez ele ajude você a comprar algumas coisas, a ter coisas. Mas de que adianta ser um milionário vazio, sem Jesus? Conseguir tudo. Pode olhar lá no banco, 10 milhões, ganhei na mega da virada, grande coisa. E Jesus? Não, Jesus não existe. Jesus é história, Jesus é algo que contam para manipular as pessoas. E aí quando deita no travesseiro, vazio, não dorme, porque não tem propósito, não tem razão. Agora, talvez aquele que vai trabalhar ali ganhar menos de um salário mínimo, vai sustentar sua família cheio do Espírito Santo, vai sentar na mesa sem ter nada ali na sua frente para comer, e vai falar assim: vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E o Senhor pega aquela situação absurda e converte em algo sobrenatural. Dinheiro não compra isso, querido. Isso é Jesus, Jesus da sua vida. A questão não é o que você faz, ou o que você tem, a questão é quem é você. Eu sou alguém que quer ser parecido com Jesus. Eu sou alguém que estou caminhando, e eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero me importar, eu quero não confiar na força do meu braço. Cuidado quando a sua vida começa a ficar tão ajustada com o mundo, que você fica confortável.
dedicar, conseguir um bom serviço, ter um bom salário, mas não se acostume com o padrão do mundo, porque em Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo continua dizendo para todos nós, querido: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se você se amoldou ao padrão desse mundo, tudo vazio, depressivo, triste, longe, sem sentido. A vida é sem sentido. Não, a vida tem um sentido para mim, e o sentido é Cristo, Jesus, ser um presente de Deus para o mundo, mostrar para essas pessoas que existe razão para viver, sim, e a razão para viver é Jesus. Jesus não morreu em uma cruz para que nós pudéssemos ter vidas bem equilibradas e confortáveis, com as finanças em dia e tudo mais. Ser como Jesus é muito mais do que uma estabilidade emocional, do que uma realização pessoal. Querido, não confunda as coisas. Ser como Jesus não é às vezes o que o mundo vê como sucesso. Porque eu sou testemunha de que talvez para o mundo, aquele dia lá na nossa casa, Pai, aquilo não era sucesso, quando nós sentamos em volta daquela mesa e não tinha comida ali. Mas eu sei do sucesso do Senhor na nossa vida desde aquele dia, porque isso se chama dependência do Senhor. Menos de meia hora depois, vocês sabem, porque isso é algo que toca no meu coração, tinha uma pessoa que tinha mandado uma cesta básica enorme naquela casa. É assim. Eu posso dizer que aquela pessoa, ela era parecida com Jesus. Talvez se Jesus estivesse aqui, ele teria mandado aquela Kombi com aquela comida lá dentro. Eu creio que você tem exemplos na sua vida de coisas que aconteceram, que foi Jesus. Mas nós podemos ser aqueles usados por Deus para levar a esperança. Ser como Jesus é isso, é não guardar para nós, porque é isso que ele fez, querido. Imagina ele sentado na glória ao lado do Pai e olhando para a terra, olhando para as pessoas e os seus pecados. O problema é deles, é o pecado deles, se resolvam. Abriu mão da glória. E existe algo muito precioso que um dia eu ouvi, eu entendo que isso também é muito grandioso. Jesus, enquanto filho ao lado do Pai na glória, antes de vir à terra, ele não estava limitado a um corpo físico. Ele era espírito. Mas a partir do momento em que ele nasceu, mesmo depois da sua ressurreição, ele tem um corpo glorificado. Ele limitou-se a si mesmo, limitou a sua grandeza, o seu poder, a sua glória a um corpo, por mais que seja um corpo glorificado. Por que ele fez isso? Por você, por mim. Se nós queremos ser iguais a Cristo, nós também temos que estar dispostos a tomar decisões e fazer escolhas que talvez não sejam tão agradáveis assim aos nossos próprios olhos. Isso é ser igual a Jesus. Existe uma razão para você existir. Nós fomos criados para que diariamente sejamos mais parecidos com Jesus. Para que isso aconteça, é necessário posicionamento. Exige escolhas que nem sempre agradam a nossa carne.
aquilo que te motiva a levantar da sua cama todos os dias, não pode ser apenas o financeiro, o material, o que você vai ter, o que você vai ganhar. Comece a olhar a sua vida como uma oportunidade de levar Jesus para aqueles que não conheceriam Jesus. Onde você andar, onde você passar, você tem uma oportunidade de compartilhar Jesus, de falar de esperança, de falar de amor. Crescer. As lutas que nós passamos nessa terra, elas não se podem comparar. As lutas que nós estamos passando, queridos, elas só nos preparam mais, elas nos tornam mais fortes, porque lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, diz assim, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Existe algo lindo, fala assim, a glória que em nós será revelada. A glória do Senhor, ela é revelada em nós, quando nós escolhemos ser como Jesus. A glória do Senhor começa a ser revelada. Lá no seu trabalho, quando você tem um chefe que pega no seu pé, exige demais da equipe, vai muito além, não quer honrar, não quer. É tempo de você manifestar essa glória que tem no seu coração. E aí o verso 19 fala assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É tempo de revelar, filho. Você é filho de Deus, você foi criado para a glória do Senhor, você faz parte da família, você pertence à família do Senhor, e você foi criado para ser como Jesus. É tempo de revelar isso, é tempo de mostrar para o mundo que existe mais do que o trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, existe mais do que a nossa família, existe muito mais do que o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária. E quando nós conseguimos revelar isso para o mundo, e eu acho que essa questão da revelação é tão linda, eu fico imaginando de novo aquele fotógrafo naquele quarto escuro, e aí ele pega o filme fotográfico, ele passa no papel fotográfico, mas ainda não tem nada, é uma folha em branco. Ele mergulha ali naquelas soluções. Querido, isso é antigo, tá? Talvez você imprime hoje, muito simples, né? Pendura aquela foto, e aquela folha branca, ela começa a aparecer. Uma imagem linda. Somos nós, queridos. O mundo tem que olhar para as nossas vidas e começar a ver aparecendo a glória do Senhor sendo manifestada. Quando isso acontecer, aí o senso de propósito vai ser muito maior. Quando eu vejo pessoas se suicidando, tirando a sua própria vida, o que eu sinto é que eu falhei, que nós não temos conseguido ser sal e luz, porque quando nós somos sal e luz, nós conseguimos trazer e revelar algo que talvez aquela pessoa que estava naquele instante, ela não conseguia ver, mas existe em nós algo que pode revelar isso para o mundo. Então, querido, nesse instante, se talvez ao longo dessa palavra você compreendeu que um dos propósitos da nossa vida é ser como Jesus, levar esperança, transformação, escolher aquilo que talvez nem seja tão agradável para mim, mas que vai transformar a realidade em que eu estou inserido, eu convido você a vir à frente.
quando mataram João Batista,